Boa noite, professora Sandra e a todos os colegas. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre aplicação de pena e nossa equipe está composta pelos seguintes acadêmicos: Ederson, Franci Cleito, Marcelo Pereira e Tânia. Vou ser bem breve e começar a falar sobre o conceito e natureza jurídica. Trata-se de um processo de discricionariedade juridicamente vinculada por meio do qual o juiz, visando a suficiência para a reprovação do delito praticado e prevenção de suas infrações penais, estabelece a pena cabível dentro dos patamares determinados previamente pela lei. O critério adotado pelo Código Penal, no artigo 68, é o trifásico, significando dizer que a pena está estabelecida em 3 fases distintas, embora interligados os seus elementos inverbes. A pena base será fixada atendendo-se ao critério no artigo 59 pelo Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Para a Hungria, o juiz deve estabelecer a pena em 3 fases distintas. A primeira leva à consideração a fixação de pena base, tomando com apoio as circunstâncias judiciais do artigo 59. Em seguida, o magistrado deve aplicar as circunstâncias legais atenuantes, agravantes, nos artigos 61 a 66. Então, deve-se aplicar as circunstâncias legais, para então apor as causas de diminuição e de aumento previstas nas partes geral e especial. O método trifásico foi consagrado no Código Penal após a Reforma Penal de 1984, parecendo ser o mais adequado, pois permite ao condenado exato conhecimento do processo pelo qual passa o juiz até concretizar a pena, ponto a ponto, expõe o magistrado, por intermédio do raciocínio lógico-dedutivo para a conclusão acerca da medida da sanção penal cabível, individualizando como determina a Constituição Federal. Passo a palavra ao meu colega Ederson. Os componentes do artigo 59 do Código Penal têm como tipos de regime, que pode ser aberto, semiaberto e fechado. As penas aplicáveis dentre as combinadas estão previstas no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal e no artigo 32, 1º, 2º e 3º do Código Penal, podendo ser privativas de liberdade, privativas de direito e multa. Conforme se constata na leitura do caput desse dispositivo, as circunstâncias a serem analisadas pelo magistrado são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. E a quantidade de pena aplicável não pode passar os 40 anos com nova lei, mas também tem a pena base, que é estipulada determinado cada crime e gravidade do seu crime, se for também não seja reincidente. Olá, eu sou o Marcelo e, de acordo com a proposta de apresentação do nosso grupo, eu vou falar sobre as circunstâncias atenuantes. De acordo com o artigo 65 do Código Penal, que em sua redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de 7 de 84, são circunstâncias que sempre atenuam a pena: ser o agente menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença, o desconhecimento da lei e o agente ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, da mesma forma procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minimizar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ter cometido o crime sob a influência de multidão
em tumulto, se não o provocou. Se uma mãe, após dar à luz ao seu filho, causar-lhe a morte sem ter sido influenciada pelo estado puerperal, a ausência desse dado indispensável à configuração do delito de infanticídio. A influência do estado puerperal fará com que o delito praticado pela parturiente deixe de amoldar a figura prevista no artigo 123 do Código Penal, infanticídio, e passe a ser aquela tipificada pelo artigo 121 do mesmo diploma geral. Bom, pessoal, dando continuidade, vamos falar das circunstâncias agravantes, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. A reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunibilidade ou vantagem de outro crime, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio indicioso ou cruel ou que podia resultar perigo comum, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade, prevalecendo-se da relação doméstica, da coabitação, ou hospitalidade ou conveniência contra a mulher, na forma da lei específica, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra a criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob imediata profissão de autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, em estado de embriaguez ou predenada. Inicialmente deve ser observada e ressalva, continua o artigo 61, que assevera serem circunstanciais que agravam a pena aqueles que por ela alencadas, desde que não constituem ou qualificam o crime. Dessa forma, evita a lei penal o chamado bis in idem, quer dizer que por um mesmo fato ou em idêntica situação, o agente seja punido duas vezes, fazendo parte da modalidade básica do tipo penal ou de sua forma qualificada. Não poderá a circunstância agravante ser aplicada no caso concreto. Também merece destaque o fato de que o rol das circunstâncias agravantes é taxativo, ou seja, minurus clausus, não podendo ser ampliada sob pena de violar o princípio da reserva legal.